Vamos lá, retomamos aqui. Último parágrafo aqui. A Bíblia não só revela Deus como Criador de todas as coisas, está lá em Gênesis 1:1, mas também como sustentador de todas as coisas. E como os dirigente dos destinos de indivíduo e nações. A Bíblia afirma que Deus fez todas as coisas segundo o conselho de sua vontade, revelando assim a realização gradual de seu grande e eterno propósito de redenção. Vamos ler primeiro Salmos 22, 28. Enquanto vida, prepara meu chá ali para me dar. Aí assim que eu trouxer o chá, eu vou dar uma pausazinha no vídeo. A gente retoma logo em sequência. Já agradeço aqui a compreensão dos amados irmãos, tá bom, gente? Salmo de número 22, verso 28, que diz assim: porque o reino é do Senhor e Ele domina todas as nações. Deus tem o domínio de todas as nações. Todas as nações. Agora, Efésios, capítulo de número 1. E como se chiar aí. Efésios 1. Deixa eu ler só esse Efésios 1 aqui, versículo 11, tá? Efésios 1, versículo de número 11 diz assim, ó. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Veja bem aqui, Deus, para poder realizar a sua vontade, Ele não pediu conselho a ninguém. Ele fez tudo dentro da sua vontade. Tá? Vou botar pausa rapidinho. Vamos chamar. Vamos lá, retomamos aqui, gente. Obrigado pela compreensão. Página 46. Quando pela fé aceitamos o conteúdo da Bíblia como inspirada por Deus, ela enfaticamente mostra que Deus se revela através da sua doutrina. Olha o que diz a Bíblia: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Ou seja, se alguém quiser conhecer, né, a respeito de Deus, se relacionar com Deus, tem que ser por meio da sua doutrina, por meio da sua palavra. 2. Deus se dá a conhecer aqueles que o buscam. O primeiro texto que eu li está em João 7,17. O segundo está aqui, ó. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. 3. Deus se manifestou ao mundo na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Desculpa. Prossigamos aqui. Embora não possamos conhecer exaustivamente a Deus, podemos conhecer coisas verdadeiras sobre Ele. De fato, tudo que as Escrituras nos falam sobre Deus é verdadeiro.
é verdade dizer que Deus é amor. Olha o que o texto bíblico diz. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, se você vive uma vida sem amor, porque você não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é luz. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvidos e anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva alguma. Deus é espírito. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é justo ou reto. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 26 e assim por diante. Podemos conhecer alguns pensamentos de Deus. Até muitos deles, tá? Não todos, que isso é impossível. Com base na Bíblia. E quando os conhecemos, como Davi, os consideramos preciosos. Salmo de número 139, verso 17. Passei demais. Salmo de número 139, 17 diz assim: E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles, ó glória, ó maravilha. Ainda mais significativo é perceber que conhecemos o próprio Deus, e não meramente fatos sobre ele, ou atos que ele executa. Porque tem pessoas que só conhecem Deus por aquilo que Deus faz. E eu nunca posso, gente, me limitar a conhecer a Deus somente por aquilo que ele faz. Eu tenho que me disponibilizar a conhecer a Deus por aquilo que ele é, não por aquilo que ele faz. Porque, pega isso aqui. Pega isso aqui. Quando Deus nos chamou, Deus não nos chamou, não nos vocacionou por conta de uma promessa. Porque se ele me chama, depois que ele faz uma promessa, eu vou andar com ele por interesse. Porque não é esse o objetivo de Deus. Quando Deus trouxe Abraão da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, de um lugar próspero, de um lugar fértil, ele manda Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Haja vista que essa expressão ela vai encontrar no capítulo 12 de Gênesis, estando Abraão em Harã. Só que em Atos 7, versículo 2, Estevão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e Lucas relata que Estevão vai dizer assim: Deus trouxe nosso pai Abraão e chamou ele de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia. Quando Deus se apresenta para Abraão em Gênesis 15, ele vai dizer assim: eu sou o Deus que te tirei de Ur dos Caldeus. Deus está dizendo para Abraão assim: eu não mudei, eu sou o mesmo que te tirou de lá. Talvez você não é mais o mesmo, mas eu não mudei. Porque o homem muda, Deus não. Aí pega isso aqui. Deus chama: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Observa que primeiro Deus chama. Depois Deus faz a promessa: e far-te-ei uma grande nação. E vou abençoar quem te abençoar. Porque a chamada e a vocação não pode ser por interesse. Porque a chamada vem antes da promessa. Porque eu vou dentro de uma chamada, dentro de uma vocação. E dentro dessa chamada, dentro dessa vocação, eu percorro um propósito
que vai passar pelo processo até alcançar a promessa. Ele me chama, eu me encaixo no propósito, passo pelo processo e alcanço a promessa. Vamos lá. Ainda mais significativo é perceber que conhecemos o próprio Deus e não meramente do que já lemos já. Aqui Deus diz que a fonte da nossa alegria e da nossa noção de importância deve vir não das nossas capacidades ou posses, mas do fato de conhecê-lo. O fato de conhecermos o próprio Deus é demonstrado ainda pela percepção de que a riqueza da vida cristã envolve um relacionamento pessoal com Deus. Não depende de ninguém, é eu e ele. Falamos com Deus em oração e ele fala conosco pela palavra. Temos comunhão com ele na sua presença, entoamos seus louvores e temos consciência de que ele pessoalmente habita no meio de nós e dentro de nós para nos abençoar. João 14, 23, vamos ler. João 14, 23. Eu vou ler esse aqui, que é outro também, você também. Achei aqui. João 14, 23. Diz assim, ó. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. E faremos nele morada. Porque a pessoa que recebeu a palavra, ele ama a palavra, ele guarda a palavra. Aí vai vir quem? O Pai Jesus, na pessoa de quem? Do Espírito Santo. E vai morar nele. Me desculpe, vou dizer algo aqui que talvez vai desconstruir tudo que você ouviu, vida, e tudo que os alunos ouviram até o dia de hoje. Essa ideia de, tipo assim, eu amo a palavra, eu guardei a palavra, mas eu errei, eu tropecei, eu fraquejei, o Espírito Pai foi embora. Isso é mentira. Porque senão anula a onisciência de Deus. Então Deus fica assim, vamos lá, filho, vamos através do Espírito nele. Aí ele errou, vamos embora, filho. Filho, vamos lá de novo, filho, através do Espírito que ele voltou para mim. Ele errou de novo, filho, vamos embora. Essa ideia não existe. Agora pega esse texto aqui. 1 Coríntios. Primeira. O que eu vou botar no primeiro? 6:17. Essa ideia do que o Espírito vinha e ia embora é uma ideia veterotestamentária. É uma ideia da antiga aliança. Que o Espírito vinha esporadicamente sobre reis, profetas, sacerdotes. Vinha esporadicamente juízes, vinha esporadicamente e ia embora. Portanto, Davi, quando recebeu o Espírito Santo permanente, ele vai, quando ele erra com Betseba, ele vai dizer assim, não retire de mim o teu Espírito. Na velha aliança. Na nova aliança, Jesus disse assim para o seu discípulo, para a sua escola,
Ó, aqueles que guardam a minha palavra e amam a minha palavra, eu e o Pai vamos vir, através do Espírito, vamos fazer morada nele. Eu e o Pai. Fazer morada nele. Só que, gente, é morada. Você mora na sua casa de vez em quando? Alaide, canto, ré, mi, núria. A sua casa, o dia que tá suja. Você, minha casa tá suja, vou embora de casa. Minha casa tá suja, tem que fazer faxina, vou embora de casa. Porque você mora nela. Ali é sua morada. Agora, lê esse texto aqui. Lê esse texto aqui. Antes desse texto aqui. Ó, o homem, tá, gente? O homem. Vou fazer aqui, o homem. Tá aqui. Tá aqui. Calma aí. Tô sem apagador aqui, mas calma aí. Vou fazer melhor aqui. Fazer melhor. Ó. Fazer melhor aqui. Vou fazer melhor. Aqui, ó, corpo. Alma. Espírito. Pode achar, Vitor. Pode achar, minha flor. Isso aqui é um homem, gente. Tripartido. O tricótomo. Isso aqui é um homem. Eu tenho que passar para cá que eu posso ficar aqui. Isso aqui é um homem. Em 1 Tessalonicenses, vou botar aqui assim, ó. Primeira, para você poder ter uma noção. Primeira. Cinco 23 diz que para conservarmos irrepreensíveis tanto o nosso corpo e alma e espírito. A expressão "e" ali é um artigo que acrescenta corpo mais alma mais espírito. Achou? Leia, por favor, bem alto, por gentileza, vida. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Esse aqui, gente, é um homem. Tá? Vou fazer um rostinho aqui para você identificar que é um homem. Tá? Esse aqui é um homem. Tripartido. Espírito, alma e corpo. Tá? Aí em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 17, diz assim: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Quando o Espírito veio, gente, dia de Pentecostes, de forma permanente, ele veio e entrou dentro do homem. E fez isso aqui, ó. Aí esse aqui é o Espírito Santo, que está acoplado no Espírito do homem. Por isso que agora é responsabilidade dele te levar para a eternidade. Porque como Deus não falha, Jesus também não falhou. E o Espírito Santo nem tão pouco ele vai falhar. Porque é aquele que começou a boa obra.
há de concluir até o dia do Senhor. Ou seja, ele há de concluir até a vinda de Jesus Cristo. Então, gente, não é um. Não é um. Se é um, a Bíblia diz que saiu o Espírito, acontece o quê? Se saiu o Espírito, o homem morre, gente. Como é que tira ele daqui agora, gente? Ah, gente, pelo amor de Deus, como é que tiram ele de você? Como é que tiram de você? Ele sabia, gente, pega isso aqui, ele sabia o que você iria cometer. Ele sabia os erros que você iria cometer. Ele sabia as fraquezas que você iria ter. Ele sabia as decisões que você iria ter, mas mesmo assim ele decidiu vir em você. Aleluia. Tu acha que ele veio e você errou e fez assim, ah, meu Deus, ele errou. Eu tenho que ir embora. Não. É responsabilidade dele transformar essa natureza. Porque, gente, quando a trombeta tocar, nós não vamos, aqueles que ficarem vivos não vão se ressuscitar, não. Vai se transformar, tipo um Power Ranger. Por conta de quem? Por conta dele. Isso aqui vai se transformar do que é corruptível em incorruptível. Por conta dele. Quando você morre em Cristo, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, porque não foi Cristo que se auto-ressuscitou, foi Ele que ressuscitou a Cristo, Ele vai ressuscitar você também. Aqueles que partiram em Cristo vão ressuscitar também. Então, é responsabilidade dele transformar essa natureza caída na imagem do Criador, restaurada e aperfeiçoada. Desculpa, mas te ensinaram de forma errada, porque a Bíblia não diz isso. Porque é aquela ideia que colocaram na cabeça da gente, a ideia antiga, e jogou bola, vai perder o Espírito Santo. Viu televisão, vai perder o Espírito Santo. E cortou o cabelo, perdeu o Espírito Santo. Gente, quando ele decidiu morrer por você, ele sabia de todos os seus erros, de todas as suas falhas. Pega isso aqui. No mesmo dia, mesma hora, mesmo instante, fração de milésimo de segundo, que Deus, através do seu Espírito, viu você nascer, ele viu você morrer. Toda a sua história está diante dele. Vamos prosseguir aqui. Isso aqui a gente tinha que falar, gente. Vamos lá. De fato, podemos se dizer que esse relacionamento pessoal com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo é a maior de todas as bênçãos da vida cristã. Revelação geral e especial. O Deus da Bíblia é o Deus que se revela, que se faz conhecer, que tira o véu. O ser humano, portanto, pode conhecê-lo, amá-lo e servi-lo prazerosamente. A história humana é o registro das ações de Deus no tempo, pois Deus domina sobre todos os homens, num plano e propósito divino para o reino de Deus na terra. Vamos ler Atos 17, 26, que nós já lemos. Vamos ler Atos 17, 26. Talvez você recebendo essa informação aqui agora, pode lhe trazer um choque. Tá? Porque quando Deus... Deixa eu rapidinho, só isso aqui rapidinho. Porque quando Deus criou o boneco, né? No Éden. Criou o corpo humano, um boneco. Que em hebraico é Bassar. Quando ele sopra o espírito no homem, o ruar, o choque, olha isso aqui, o choque do ruar com o Bassar, com o espírito, né, o sopro de vida, tá? Isso aqui as pessoas erraram, tá? Na matéria de pneumatologia, o que é ruar? As pessoas colocaram que é exército de Deus, ou aquele que faz existir. Confundiram a expressão Yahweh,
tá? Depois eu vou gravar um áudio no grupo falando sobre isso, tá? Porque Ruá significa Espírito do Senhor, aí tem um ponto. Aí prossegue dizendo acerca de Yahweh, que é o tetragrama Yud, Rei, Vav, Rei, aquele que faz existir, tá? Mas vamos lá. Quando o Ruá, que é o Espírito de Deus, se choca com o corpo, surge a Nefesh, a alma humana, e o homem se torna uma alma vivente. Tá? Mas pega isso aqui. Isso aqui pode te chocar. Isso aqui pode te chocar. Tá? Tá? Dentro daquilo que nós lemos também João 14, 26. Pode te chocar dentro disso que você leu aqui. Tá? Dentro do que você aprendeu lá atrás. Mas isso não muda o que está escrito. Quando nós nos unimos com o Senhor, nós se tornamos um em espírito. Ok? Vamos lá. Atos 17. 26, né? Isso. Só consertar aqui. Aqui é 23. Então, quando você muitas vezes recebe uma informação nova, traz um choque, traz um baque. Eu sei que traz um baque. Mas vamos lá. Atos 17, 26. Obrigado, Visa. Diz assim, ó. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Ou seja, Deus determina o tempo de cada um e determina a sua habitação. Ou seja, Deus está no controle de tudo. Pastor, o que acontece eu estar vivendo fora do lugar que Deus ordenou para que eu habitasse? Você padece um monte de coisa, até você se encaixar no propósito da vontade de Deus. Não era meu plano mudar. Não era meu plano mudar. No dia da minha mudança eu chorei muito, tá aquela de prova. No dia da mudança, nas vésperas, eu andei chorando muito por conta disso, porque eu não queria mudar. Mas era plano de Deus que eu mudasse. Mas assim eu fiz. Porque eu sei que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Ok? Vamos lá, prosseguimos um pouquinho aqui. Agora, Daniel 4,17, que fala que Deus domina sobre todos os homens. Isso aqui eu preciso marcar, que não está marcado na minha Bíblia não. Isso aqui eu preciso marcar. Abre Daniel 4,17. Daniel 4,17. Diz assim: e esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. Agora também o mesmo livro de Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 7. Que diz assim: responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos. E deram a interpretação. É isso aqui mesmo, mas tá na postura 2,7, né? Eu li 2,7 ali. Vamos lá. Prossigamos aqui. Vamos lá.
Se Deus não se revelar, o homem não pode conhecê-lo. Ele é incompreensível, só o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Deus deseja que o homem o conheça, o adore e viva em sua comunhão. Vamos lá. Revelação natural ou geral. A criação pode nos revelar a existência de Deus. Deus é criador. É uma norma para a sociedade e meio de condenação. Insuficiente porque o pecado adulterou a fé humana. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu poder, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das suas coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Nas artes, tá, gente? Deus se revela nas artes, pois Deus é belo e fez um belo mundo e criou seres para apreciarem essa beleza. Desculpa. O homem é apenas um subcriador, dotado de dons criativos que revelam algo de sua natureza maravilhosa. Na música, Deus se revela na música, pois os anjos o louvam. A voz humana é um instrumento musical criado por Deus e também os anjos foram criados para louvar a Deus. A música manifesta a glória de Deus, bem como a criação. Vamos ler um texto aqui? Jó 38, 7. Jó 38, 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus, que em hebraico é Binei Hailohim, jubilavam, ou seja, a classe distinta de anjos aqui, uns qualificados como estrelas, tá? Porque se você tiver dificuldade de falar assim, pastor, mas essas estrelas aí não são anjos, então você vai ter dificuldade também em reconhecer que o diabo levou a terça parte dos anjos do céu. Porque o único texto na Bíblia que diz isso é Apocalipse 12, que diz que ele levou a terça parte das estrelas. Também não diz anjos, tá? Mas aqui é qualificado como anjos, tá? Tanto as estrelas como anjos, como a expressão filhos de Deus, tá? Em hebraico, Binei Hailohim, tá? Ou seja, os anjos estão criando, aliás, os anjos estão louvando enquanto Deus está criando. Enquanto Deus está criando a terra. Enquanto Deus está formando a terra. Os anjos cantam. Por quê? Porque Deus gosta de trabalhar ouvindo louvores. No meio dos louvores Deus habita. É por isso que todas as vezes que você vai arrumar a casa, você coloca um louvor. Né? Todas as vezes que você vai fazer uma faxina é bom? Claro que não. Né? Claro que não. Quando você vai lavar roupa, você gosta de colocar um louvor. Por quê? Porque a mesma essência que existe em Deus, existe em você. Vamos lá, na natureza, a revelação geral revela Deus como Criador. Desculpa, gente. Mas não revela o Redentor, narrando apenas a grandeza de Deus. Ela é ampla, revelando as verdades da ciência, história e matemática, pelas leis da natureza, e também é essencial para a razão humana pelo questionamento dos fatos da vida. Vamos ler Salmos de número 8, verso 1. Salmos 8, verso 1. Ó Senhor, Senhor nosso,
Quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Vamos lá. Nos governos, ademais, a revelação geral de Deus, que é a criação, é essencial ao governo humano, pois apesar de nem todas as sociedades estarem debaixo da lei judaica, estão embaixo das leis universais que regem a natureza. Tá? Quando se fala de lei, as pessoas falam assim: ah, mas a lei foi abolida. Gente, pega isso aqui. A Bíblia diz que Jesus não veio abolir a lei. Ele veio cumprir. Tá? E nós seguimos lei sim, na graça. Tá? Exemplo, não matarás, é lei. Não adulterarás, é lei. Não cobiçarás, é lei. Não dirás falso testemunho, é lei. Então nós seguimos lei sim. Tá? Além de amar o nosso próximo, de amar a Deus acima de todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. Tá? Revelação especial ou sobrenatural. A revelação especial nos revela a teologia cristã. Deus é o Redentor, é uma norma para a igreja e meio para a salvação. A Bíblia é a norma para todo o ensinamento cristão, revelando a graça redentora de Deus e a mensagem da salvação, explicando o acesso do homem a Deus. Tanto as revelações gerais como especiais são necessárias, pois Deus se revelou em sua palavra e no mundo. A verdade é encontrada tanto na Bíblia quanto na ciência, mas temos que distinguir a interpretação bíblica e a do leitor. As revelações de Deus na palavra e no mundo nunca se contradizem, pois a Bíblia é inerrante. A Bíblia ela não se contradiz, ela é tremenda, tremenda, tremenda. Tá? Por isso que os livros apócrifos não foram aceitos. Tá? Por quê? Porque eles se contradizem. Tá? Eles se contradizem. Tem um livro apócrifo que é o de Tobias, que narra uma história que havia um espírito dentro de uma casa e teriam que pegar um peixe. Eu estou resumindo, sintetizando. Teria que pegar um peixe. Esse peixe teria que pegar a víscera desse peixe, queimasse e a fumaça levasse para dentro dessa casa. E quando chegasse dentro dessa casa, a fumaça dentro dessa casa iria expulsar os espíritos. Então esse livro ele é apócrifo porque ele contradiz que os espíritos saem no nome de Jesus. E tem outras contradições também, tá? Mas só assim que você ter uma breve ideia. Definição de Deus na teologia. Deus é um ser supremo, espírito infinito, eterno, imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade, amor e amor. Único, perfeito, criador e sustentador do universo. Pessoal e subsiste em três pessoas ou distinções: Pai, Ial, Filho, Yeshua ou Yahushua e Espírito Santo. Sua revelação no mundo, visão correta, teísta / monoteísta, tá? Um só Deus. Há um Deus e somente um único Deus, tá? Abraão, ele é o pai da fé monoteísta, tá? Haja vista que Abraão veio de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, um lugar politeísta, com vários deuses. Vamos lá, de novo. Monoteísta, há um Deus e somente único Deus, que é Ele mesmo, em sentido absoluto. Há três religiões monoteístas, tá, gente? E cujo Abraão é o pilar das três, tá? Que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Criação e providência.
Deus, por seu poder e bondade infinitos, criou o mundo do nada, sem perda de sua substância. Deu existência ao mundo. 2. Que não abandonou, depois de criá-lo, continua a influir em todo momento sobre ele. Após a criação, Deus desce no jardim. Desculpa. Na viração do dia, Deus desce na viração do dia no jardim, se relacionando com a criação, com a criatura. Você observa que o pecado que Adão cometeu não distanciou Deus. Porque o pecado nunca vai distanciar Deus de você. O pecado afasta você de Deus. Isaías 59 diz isso. Continua a influir em todo momento sobre ele, com sabedoria e amor, conservando e dirigindo no sentido dos fins dados na ordem da criação. Imanência e transcendência. A. Deus está unido ao mundo que criou. B. Dele se distingue em real independência de Deus. Ser infinito, pessoal, autônomo, inteligente e livre. Distinto do universo que criou. O conserva e o dirige. Quando a gente lê a palavra assim, ó, que o mundo jaz do maligno, a gente acha que o mundo é do diabo. A Bíblia diz que de Deus é a terra e toda a sua plenitude. Tá? A palavra jaz é inclinado para o maligno. Muito assim. Inclinado para o maligno. Por isso que a nossa trajetória, a nossa labuta cristã é considerada como uma subida. Porque o mundo jaz no maligno. Maneiras de se revelar. A. Opa. A. Teofânias, que é igual a manifestações ou aparições. Deus próximo, entre anjos, fogo, nuvem, fumaça, zéfiro suave, que é uma voz mansa, tá? Zéfiro suave é uma voz mansa, e anjo do Senhor, que é a segunda pessoa da Trindade. Tá? Então você vai ter que ter uma percepção quando você lê, quando aparecer o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, o A tiver maiúsculo, o anjo do Senhor, e o A tiver maiúsculo, é um artigo definido. É a segunda pessoa da Trindade, a saber, Cristo, em forma teofânia. Tá? Quando aparecer um anjo, um artigo indefinido, é qualquer mensageiro, Malak, ângelo, que o Senhor enviou. Tá bom? Aqui faltou até a pedra, né? Que o seguia, a pedra que seguia o povo no deserto. Que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo de número 10, 1 Coríntios 10, do 1 até o 5, diz que a pedra que o seguia era Cristo. O povo montava o tabernáculo, desmontava e caminhava no deserto. Quando a nuvem baixava, o povo montava acampamento ali, montava o tabernáculo e a porta da tenda era virada para o leste, onde nasce o sol. Então o sumo sacerdote saía e ia em direção ao leste, e lá estava a pedra que vinha seguindo eles. E aquela pedra era Cristo. B. Comunicações diretas. Autorrevelação. Voz audível, urim e tumim. Peças da roupa do sumo sacerdote, tá? Sonho, revelação, visão e pelo Espírito Santo.
tá? São outras maneiras de Deus se revelar, tá? Se comunicar. C. Milagres. Experiência mística. Poder de Deus em situações especiais, como maná, sarça ardente e a abertura do Jordão, e entre outros, tá? Esse maná aqui tem um aspecto tremendo porque ele só poderia ser pego, apanhado, aquilo que a família aguentava consumir. Não poderia ser guardado por outro dia, salvo para o sábado, tá? Porque o sábado não podia pegar. Então, na sexta-feira, colhia porção dupla. Mas fora isso, na segunda, terça, quarta, quinta, tem que ser pegado o quanto que eu iria comer. Se guardasse para outro dia, ficava bolonhento e dava até bicho, segundo a Bíblia. Porque Ele é o nosso pão de cada dia. Ele é a nossa provisão de amanhã. Estamos vivendo hoje, mas a nossa provisão Ele já está garantindo amanhã. Isso se chama fé. D. Escrituras. Revelando aspectos de Deus e sua obra. Tá? E para a gente terminar nossa aula de hoje, abordagens, né, que são racionais, ou seja, reflexão, intuitivas, ou seja, ideias, ou filosóficas, ver a natureza. Tá? Nós paramos na próxima aula aqui, que será no dia 3 de dezembro, tá? Então, dia 3 de dezembro. Sendo que vocês têm mais uma aula que está atrasada. Então, ou seja, nós vamos gravar essa aula presencial dia 3 de dezembro. Na outra semana eu gravo o vídeo e dia 17 é a nossa aula antes das férias presencial. Tá bom? Vamos orar aqui para nós concluirmos a aula de hoje. Paramos na página 49. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esta aula, pela tua imensa misericórdia, pela tua imensa gratidão que nós temos a Ti, pela gratidão que temos a Ti, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Quero, ó Deus, te pedir, ó Pai, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Toma, ó Pai, a vida, ó Pai, de cada aluno, ó Pai, nas tuas mãos. Visita, ó Pai, teus filhos. Teus filhos, ó Pai, estão em retiro. Derrama a tua glória, derrama o teu poder, a tua unção, ó Pai, a tua Shekinah sobre a vida dos teus filhos, ó Deus, nesse retiro. Que os ideais, que os objetivos e as perspectivas que foram traçadas, que foram oradas, que foram jejuadas, que foram, ó Pai, de certa forma colocadas em propósito para ser alcançado nesse retiro, possa ser alcançado. Alcança, ó Pai, com a tua misericórdia, a vida da pastora Kelly, dos seus obreiros, da membresia, daqueles, ó Pai, que trabalham lado a lado com ela. Levanta um exército, Pai, a cada dia de pessoas valentes, dispostas a lutar, a guerrear e estar ao lado da sua filha nessa empreitada. Toma, Pai, cada um na palma de tuas mãos. Toma cada família de cada aluno em tuas mãos, ó Pai. Muito obrigado por esta aula. Muito obrigado por nos revelar coisas tremendas através da tua palavra. Fica conosco e nos abençoa em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, só um adendo aqui, tá? A nossa próxima aula presencial será no dia 3 de dezembro, tá? A nossa aula será dia 3 de dezembro, tá? Deixa eu só pegar aqui o... Será dia 3 de dezembro presencial. Aí eu vou gravar o vídeo. Melhor gravar depois da aula do dia 3 para não ficar muito vídeo, tá? Eu vou gravar depois do dia 3, tá bom? A sala que tá faltando para vocês, tá? Muito obrigado pelas orações, muito obrigado pelas palavras de conforto, de carinho. Que Deus em Cristo abençoe a todos. E grato pela compreensão, tá bom, irmãos? Desse pequeno transtorno que tivemos, tá? Até porque imprevistos acontecem e ninguém está isento disso. Já aconteceu com vocês, alunos, já aconteceu com a gente, mas ninguém está isento disso, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem com Deus e até a próxima aula, em nome de Jesus.